Bom dia a todos, em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Tem uma palavra de Deus para nós, Mateus, capítulo 26, versículo 69, quando Pedro negou a Jesus. Pedro encontrava-se assentado do lado de fora da casa, no pátio. Quando uma criada, aproximando-se dele, afirmou: Tu também estás com Jesus, o Galileu? Ele, entrando, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: Não sei do que falas. E saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada, a qual o denunciou a todos que ali se achavam, exclamando: Este é o homem está com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, o negou mais uma vez, mas afirmando: Não conheço tal indivíduo. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e acusaram com toda a certeza: És igualmente um deles. Por quê? Porquanto o teu modo de falar o denuncia. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade. Exclamou: Não conheço esse homem. No mesmo instante, um galo cantou. E naquele momento, Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe advertia: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Aquele lugar. Quantos estão negando Jesus e Jesus chamando o povo para o arrependimento e buscar a presença dele? Quantos estão dizendo que eu não conheço? Quantos estão falando olabassure, candarabassure manai? Quantos estão sofrendo, passando dificuldade, estão passando doenças, estão enfermos em cama e estão negando a Jesus? Não negue Jesus. Caminhe com Jesus. Clame pela misericórdia de Jesus. Fala com ele, busca ele. Pedro negou 3 vezes. E ainda ele pediu para Deus que amaldiçoasse ele se ele estivesse mentindo. E Deus, o espírito de Satanás estava com ele. Então, o espírito, de mentira estava com ele, porque ele estava mentindo. Ele conhecia Jesus e ele negou 3 vezes Jesus. E Jesus tinha dito para ele. Ele se lembrou que Jesus falou com ele: Antes do galo cantar 3 vezes, tu me negarás. E ele negou, e ele mesmo pediu para Deus que amaldiçoasse ele. Pedro pediu para Deus amaldiçoar ele se ele estivesse mentindo. E Pedro estava mentindo. Quantos estão mentindo para si mesmo, que não precisam de Jesus, que não conhecem a Jesus, que não caminham com Jesus? Olabassure, candarabassure manai. Não negue o Senhor. Busca o Senhor enquanto pode se achar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, abençoe esse domingo. Abençoe todas as famílias, Pai, na autoridade do Teu nome, Pai. Abençoe, Senhor, que todos os enfermos agora, eu dou na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo e amarro, Pai, toda enfermidade agora, Pai, do alto cabeça, plano dos pés. Vai queimando todo espírito contrário de enfermidade, todo espírito contrário, todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte. Em nome de Jesus, eu repreendo e amarro, sejam queimados agora, em nome de Jesus. Queima, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem em nome de Jesus que vão profundo do abismo do inferno e não retorne mais em nome de Jesus. Pai, que todos venham ser curados para a tua honra e glória e que todos venham falar a verdade, Pai, em nome de Jesus, e falar que Jesus é o único caminho, a verdade, a vida e a salvação, e não existe outro para aqueles que querem caminhar com Jesus. Abençoe todos os casais, todas as famílias, Pai, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. E graças a Deus.